Agora o NTV News. Boa noite para você de casa. Patos de Minas confirma 75 novos casos de Covid-19 em um só dia. Acusado de assédio, vereador se pronuncia por meio de nota. Marquinhos das Bananas nega ter cometido os atos e diz que providências serão tomadas para exonerar a assessora parlamentar. Polícia Civil liberta pacientes que eram mantidos trancados em clínica de recuperação. Mitra e município fazem acordo judicial para as obras de reforma e restauração da Igreja de Santana de Patos. Retorno de público aos estádios da capital repercute entre comerciantes e torcedores. Os impactos das práticas esportivas entre os adolescentes. Defesa Civil emite alerta para o risco de nova onda de frio na região. O que fazer para preservar os cultivos durante a friagem mais intensa? CPI da Copasa. Elmiro Nascimento presta depoimento em mais um dia de oitiva na Câmara Municipal. E moradores do Jardim Europa reclamam da falta de linhas de ônibus no bairro. Tem também a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Cumpriu nesta quarta-feira mandado de busca e apreensão em uma clínica de recuperação para dependentes químicos em Patrocínio. A ação aconteceu após denúncias feitas por pacientes, ex-pacientes e familiares, relatando supostas agressões físicas, torturas e tratamento degradante aos assistidos. No local, os policiais se depararam com vários pacientes trancados em um cômodo denominado Capelinha. Eles afirmaram estar ali há mais de 20 dias. Os internos também denunciaram que a alimentação e os produtos de higiene pessoal que recebem são insuficientes e que os itens são comercializados na clínica, mas por preços bem acima dos praticados no comércio normal. A Polícia Civil constatou também a ocorrência de crimes ambientais e federais no local. Os responsáveis pela unidade foram conduzidos para a delegacia de plantão. Há cerca de 8 anos, a Igreja de Santana de Patos aguarda por recursos financeiros da Prefeitura de Patos de Minas para a reforma. Nesta quarta-feira, durante a audiência judicial, um acordo foi firmado entre a Mitra e o município. A Igreja Matriz de Santana de Patos é um dos bens patrimoniais mais antigos de Patos de Minas. Edificada no século XIX, foi tombada como patrimônio histórico e cultural por meio do Decreto 2052, de 14 de abril de 1998, e pertence à Mitra Diocesana de Patos de Minas. No entanto, em 2013, a igreja teve que ser interditada por apresentar problemas no telhado. A reforma foi iniciada, mas segundo o Ministério Público não foi concluída de forma adequada e em 2017 a Matriz de Santana teve que ser interditada novamente pela Defesa Civil, após encontrar pilares e estacas com risco de ruína. O imóvel passou por intervenção de urgência com a colocação de sapatas, mas isso não foi suficiente para promover a desinterdição do prédio. A Igreja de Santana tem um aspecto duplo, cultural e religioso, que nós precisamos ressaltar a todo instante. E essa restauração tem sentido por isso. Primeiramente, pelo aspecto religioso, ali é um lugar de oração, um templo, onde as pessoas fazem o seu encontro com Deus. Quantas famílias, quantas pessoas, quantos indivíduos ali receberam os sacramentos, quantas pessoas tiveram as suas vidas transformadas pela graça de Deus naquele ambiente. E nós precisamos retornar às nossas celebrações, os nossos atos de culto, a nossa liturgia, àquele lugar. Foi finalizada a fase de elaboração do projeto de restauração da Igreja Matriz de Santana de Patos, que foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio de Patos de Minas em março de 2021. O projeto custou R$ 90.400, sendo que a Prefeitura pagou desse valor em torno de R$ 30 mil. E o restante foi quitado com recurso da comunidade e de campanhas da igreja. Para as obras começarem, é preciso que a Prefeitura faça um aporte de R$ 100 mil, que será disponibilizado pela Secretaria de Cultura. Mas esse valor ainda não foi repassado à associação. Lá em 2003 teve início a ação civil pública, ainda quando a doutora Vanessa era a promotora aqui do Ministério Público. E de lá para cá tiveram algumas audiências, mas foi só em 2018 que a Prefeitura determinou que fosse realizado o aporte.
Atualmente, o projeto ele foi contratado e nós aguardamos a liberação do recurso da Prefeitura para iniciar as obras. Na tarde desta quarta-feira, uma audiência entre a Mitra Diocesana de Patos de Minas e a Prefeitura Municipal foi realizada. De acordo com a presidente da Associação Cultural e Educacional Santa Terezinha, a audiência ainda é uma resposta de ação proposta pela promotora Vanessa Dosualdo em 2018. Aquela ação da doutora Vanessa, ela tinha o objetivo de garantir recursos para que o bem fosse restaurado. Então hoje é uma audiência em que tanto a Mitra quanto a Prefeitura elas são chamadas para fazer um aporte de recursos no bem. Então é um desdobramento da ação iniciada pela doutora Vanessa. Com o aporte de R$100 mil, pouco poderia ser feito no local. Esse primeiro repasse ele vai ser utilizado para a execução da fase 1, que é a fase estrutural. Feito o repasse, nós vamos executar as obras de acordo com o projeto. A igreja ela não vai ficar bonita, mas ela vai poder ser reaberta. Então essa primeira fase é a fase emergencial, mas que possibilita a reabertura da igreja. A Prefeitura de Patos de Minas foi representada pelo Procurador-Geral do município, Paulo Henrique Silveira. O mesmo foi orientado a não conceder entrevista. Segundo o juiz da Terceira Vara Civil de Patos de Minas, Dr. Tenório Silva Santos, houve acordo parcial para confecção e execução do projeto inicial e também da segunda etapa com suspensão do processo. Ainda informou ao jornalismo da NTV que a execução da reforma será feita em 3 etapas e o processo será concluído apenas então. Depois do intervalo aqui no News, a gente vai falar do retorno do público aos estádios da capital, que repercute entre comerciantes e torcedores, e os impactos da prática esportiva entre os adolescentes. A prática de esportes melhora o condicionamento físico e a saúde do corpo na maioria das pessoas, né? Mas no caso dos adolescentes, esse hábito tem benefícios específicos de importância fundamental, não só para o desenvolvimento do corpo, mas também para a mente durante esta fase de formação. Na infância, a necessidade maior é manter as crianças em movimento, utilizando recursos mais lúdicos para despertar o interesse delas. Nessa fase, o importante é gastar energia. O Pedro e o Enzo, por exemplo, adoram todo tipo de esporte. Eles e o irmão caçula, Vitor, fazem tudo juntos. Futebol, basquete, skate, pedalar, futebol e basquete. O que você já fez no pedal? 40 quilômetros. Assim como a Nicole, a Isabel e a Sofia, que têm entre 10 e 12 anos. Elas também gostam de todo tipo de esporte e atividade física e são enfáticas na resposta sobre o principal benefício de se praticar algum esporte. Eu gosto de basquete, esconde-esconde, pique alto e chão-lava. Eu acho que ajuda a saúde. Natação, andar de bicicleta, futebol, basquete, queimada. Que a gente fica forte, não tem tanto problema de saúde. A adolescência já é marcada por alterações hormonais, picos de crescimento, além de ser uma fase essencial para a formação da personalidade do indivíduo. E o esporte é um grande aliado nessa fase. O Abel, que tem 13 anos, por exemplo, adora futebol e basquete. E até mais que os mais jovens, tem um perfil bem desenvolvido para se expressar. Eu gosto também de basquete. Às vezes eu pratico quando eu não jogo futebol, eu jogo basquete. A gente não ficar parado, não ter problemas de saúde, diabetes, obesidade. De fato, é uma prática que auxilia no desenvolvimento físico. Benefícios ao organismo, em especial coração e pulmões, melhora a saúde mental, evitando quadros de depressão, ansiedade e hiperatividade, mas também beneficia a parte social. Aprendem a respeitar as regras, a hierarquia, né? Porque se tem, por exemplo, um juiz, eles têm que respeitar o juiz. Aprendem a lidar com as frustrações. Né? De repente eu queria jogar numa posição e eu tenho que jogar noutra. Então aprende a lidar com perdas. Não, eu investi tudo e de repente na última hora, né, eu perdi ali. Uma das maiores preocupações hoje é com o sedentarismo infantil.
E uma prática de atividade física num período de 20 minutos por dia já proporciona benefícios, segundo a Organização Mundial da Saúde. São os pais que têm que proporcionar de irem, por exemplo, para um parquinho, ir para a pracinha, ir pescar, ir correr, andar de bicicleta, como algo bem prazeroso. E não é nada difícil convencer a garotada a ir para esses locais, viu? Não tem dificuldades. A garotada adora ambientes abertos como esse. Brincar então e praticar atividades nessa fase, a maioria faz questão de ir e de participar, né? Em instantes aqui no News, como é que fica a previsão do tempo para quinta-feira em Patos de Minas? O que fazer para preservar os cultivos durante a friagem mais intensa? E Defesa Civil emite alerta para o risco de nova onda de frio na região. A meteorologia está prevendo para os próximos dias queda brusca na temperatura para a região. A Defesa Civil de Patos de Minas, inclusive, emitiu alerta nesta quarta-feira. Manhã de quarta-feira com temperatura amena em Patos de Minas. Para dar uma aquecida, Edson tratou logo de fazer sua caminhada matinal. Aquela aquecida tem que dar porque, né, a nossa batata da perna diz que joga o sangue no coração, né? Então tem que agitar. Quem também foi fazer caminhada foi a Vânia, muito bem acompanhada por sinal. Seu fiel companheiro, o Toquinho, que estava bem agasalhado e um pouco nervoso. Faz parte, não pode andar sem o agasalho, né? É muito importante. Toma um café bem quentinho, um leitinho. E leva o cachorrinho para passear? Leva o cachorrinho para passear, mas espera o solzinho esquentar, né? Mas pensa que as temperaturas continuarão amenas? Nada disso. Prepare seu agasalho. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, emitiu alerta para a previsão de frio intenso até o dia 1º de agosto, domingo, em grande parte do Brasil, as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Sul da região Norte do Brasil. Em Patos de Minas, os termômetros poderão chegar a 2 graus. E que vê a previsão do tempo, das mudanças climáticas, está prevista uma mudança climática bastante significativa para a região sul, sudeste e parte do centro-oeste, onde que Patos de Minas poderá ser incluída nessa redução de temperatura que estará aqui na nossa região. De acordo com essas previsões, para o dia 30 ela poderá chegar a uma temperatura de 2 graus Celsius. E com a umidade de ar até menos de 11% e no máximo com 48%. E isso é muito ruim para a saúde pública e também para as lavouras, né, que tem grande quantidade em nossa região. Com isso, aos produtores rurais, cuidados redobrados. Há previsão de nova geada. Aquelas pessoas que trabalham com hortaliça, né, se tiver como cobrir essa sua plantação com sombrite e outras medidas que possa estar diminuindo a incidência, talvez até de uma possível geada, né, em cima de sua plantação, irá reduzir o dano que irá causar em sua lavoura. Então, sabemos que outros produzem leite, né, engordam animais para a venda, então poderá provocar uma redução aí na sua qualidade das suas capineiras. Então deverá ficar atento, né, para colocar um outro produto que poderá substituir a alimentação desses animais. Sabendo da baixa na temperatura, há quem já sabe o que fará. Em vez de levantar às 8, eu vou levantar às 10. E vai ficar debaixo do edredom? Vou ficar debaixo do edredom. Mesmo assim, cuidados deverão ser tomados, pois além dos termômetros em baixa, a umidade relativa do ar também estará. Foram traçadas medidas que poderão mitigar a situação caso venham confirmar essas mudanças climáticas em nossa região. A Secretaria de Saúde já está deixando preparada a sua equipe lá na UPA, caso haja necessidade de um atendimento diferenciado em relação ao trato das pessoas vindo a ser cometidas com essa redução climática, né, que pode provocar várias doenças respiratórias. A Secretaria de Desenvolvimento Social criou um abrigo temporário para que possa estar recebendo essas pessoas que moram em situação de vulnerabilidade aqui em Patos de Minas, principalmente aquelas pessoas que moram na rua. Então, à noite, elas vão poder procurar esse abrigo, onde serão acolhidas e, assim,
elas estarão protegidas dessa redução climática que vai reduzir bastante a temperatura. O Corpo de Bombeiros estará atento também para poder estar acolhendo essas pessoas e destinando aos locais que for necessário de acordo com o quadro de cada solicitante. A Defesa Civil, juntamente com todas essas agências, trabalha na medida de prevenção, mitigação e preparação para diminuir o sofrimento dessas pessoas caso essa mudança climática venha confirmar em nossa região. Pedidos de ajuda poderão ser feitos por meio dos telefones 193, 199 e o WhatsApp DDD 34 3822 9865. Que se elas precisarem, elas podem estar solicitando esse apoio 24 horas, que terá um teletendente para prestar ali os atendimentos necessários, ou seja, enviando uma equipe de resgate, de emergência, ou mesmo buscando informações teóricas que poderá mitigar aquele momento que ela pode estar passando. A friagem mais intensa afeta também as lavouras. Na região de Patos de Minas, agricultores que trabalham com hortaliças contabilizam os prejuízos. Mas com a previsão de uma nova onda de frio, como manter o cultivo livre dos danos provocados no inverno? Segundo o professor climatologista Adalberto Vieira, pelos próximos dias, há previsão de queda nas temperaturas. É o mês mais crítico. E as geadas normalmente acontecem no mês de julho. Esse mês nós já tivemos 2 entradas de frente fria e nós vamos ter mais uma agora. Possivelmente a última mais complexa que nós devemos ter nesse inverno. Como é que isso acontece? Acontece porque o hemisfério norte recebeu muito mais radiação e está recebendo mais radiação. Os dias ainda são menores que a noite. Você pode observar que as noites são maiores do que o dia. Então, no hemisfério norte, o dia é maior do que a noite. Então, lá tem mais radiação. Como isso acontece, lá vira uma zona de baixa pressão. O ar sempre vai da alta pressão para a baixa pressão. Fazendo isso, a formação de chuva, de umidade, caminha mais para o hemisfério norte do que para o hemisfério sul, nessa época do ano. Feito isso, promove a entrada de massa de ar frio que vem da região polar. Essa entrada de massa de ar frio derruba a temperatura e provoca as geadas, as quedas de temperatura que normalmente nós temos nessa época do ano. Para a nossa região, a partir dos quinta ou sexta-feira, a temperatura deve cair. Deve cair, mas a mínima vai ficar em torno de 8 graus. É frio, mas não deve ser significativamente danosa, igual foi as 2 outras entradas de massa de ar que nós tivemos. Uma das preocupações, principalmente dos agricultores da região, é com a possibilidade de geadas. Apesar de não haver previsão de que isso ocorra, algumas dicas são necessárias para prevenir as plantações dos prejuízos causados pelas chamadas geadas brancas e negras. A geada branca é quando eu tenho umidade relativa do ar significativa. Quando ela se forma sobre a superfície da planta. Se ela forma sobre a superfície da planta, o gelo forma a 0 grau. Então, ele vai formar uma capa de 0 grau sobre a planta. A seiva da planta, ela só vai congelar abaixo de 0 grau. Então, o gelo vai proteger para que não congele a seiva. Mas a parte externa queima. A planta não morre, tem prejuízo, mas a planta ainda está viva. A geada negra é uma geada mais danosa, porque não tendo umidade relativa no ar, não forma essa capa de gelo. Não formando a capa de gelo, a água constituinte da planta congela. Quando ela congela, ela aumenta de volume e estoura as células. E isso faz a morte, provoca a morte da planta. Nessa questão não há solução, a planta morre mesmo. Com isso, é preciso tomar medidas de proteção, desde a horta de casa às grandes plantações. Então é possível cercar esse canteiro com uma telinha que seja e pôr um plástico durante a noite, né, para evitar o contato direto com essa geada que vai ter e conservar essa temperatura. Em qualquer situação, tanto para o produtor como para quem tem uma horta em casa, é muito importante que a gente tenha uma matéria orgânica no solo. Um solo bastante rico em matéria orgânica, ele vai possibilitar uma menor amplitude térmica. O que é isso? Em dias quentes, o solo não vai subir muito a temperatura
e em dias frios também ele não deixa a temperatura descer muito. Isso é muito bom para a raiz da planta, né? Isso permite que a raiz da planta continue seu desenvolvimento normal, não vai matar a raiz da planta. Então um solo rico em matéria orgânica, ele é muito positivo, ele conserva bastante as características físicas do solo e consequentemente as características biológicas. Como nós estamos num clima quente, né, predominantemente quente, a gente está acostumado com uma temperatura mais elevada, né, as culturas que a gente cria, que a gente tem o costume de plantar, né, a banana, né, no caso das frutíferas, ou a própria alface, né, que é uma folhosa, couve em geral, e as hortaliças em geral, elas vão sofrer bastante com um frio intenso, né? As folhosas, elas são diretamente prejudicadas porque o frio ele atinge direto a folha ali. E a gente está vendo diversos produtores também sofrendo, produtores de café sofrendo bastante, porque o café é uma cultura que tem um valor muito alto na implantação da lavoura, e sofre bastante com o frio, porque é uma cultura que está bastante acostumada com um clima mais quente. A utilização de outras plantas, como a bananeira e o preparo do solo, são fatores importantes que contribuirão para evitar o comprometimento das plantações. No nosso exemplo aqui, a gente tem a horta, e essa horta ela é cercada por um bananal. Isso ajuda a fazer um clima, uma espécie de um clima aqui dentro, então evita muito vento aqui dentro, né? Então as bananeiras, elas resistem bastante a isso. Elas estragam um pouco, mas elas se recuperam rápido. Então a bananeira ajuda bastante nesse sentido, a própria matéria orgânica que a gente citou. E uma prática também que pode facilitar é a irrigação. Então depois que passou essa geada, que essa geada atingiu as plantas, se você conseguir jogar uma água por cima dessas plantas, vai diminuir muito o dano causado. Por quê? Porque a geada, ou até mesmo o orvalho, a gente sabe que ele traz sais minerais, né? Então, isso depositado sobre a folha da planta, quando vem o sol, ele queima bastante. Então, uma vez que você jogou uma água por cima dessa planta, né, você limpa esse material e ela não vai sofrer tanto como ela sofreria. A quinta-feira deve ser com declínio nas temperaturas e tempo seco. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. A tendência é de céu com muitas nuvens. Tem alerta do IMET de perigo potencial com a umidade relativa do ar, podendo variar entre 10% e 60%. Em Patos de Minas, a mínima prevista é de 13 graus. Em São Gotardo, a máxima não deve ultrapassar os 23 graus. Em Patrocínio, mínima de 11, máxima de 25 graus. Em Lagamar, as temperaturas variam entre 13 e 28 graus. E em Lagoa Grande, a previsão é de mínima de 16 graus para esta quinta-feira. A seguir tem análise da notícia aqui no NTV News. Já já a gente vai falar ao vivo com o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, que está cumprindo a agenda na região e visita também Patos de Minas. Estamos de volta com o NTV News. A partir de agora tem análise da notícia. Eu recebo aqui na bancada do NTV News a jornalista Ludmila Bahia. E aqui, no meio da bancada, está o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, que está cumprindo a agenda na região, visitando Patos de Minas. Boa noite, Ludmila. Boa noite, governador. Boa noite. Prazer estar aqui nessa grande Patos de Minas. Governador, a gente tem aí um momento, né, Ludmila, que a gente até falava disso hoje, um momento em que o agronegócio, que segurou o PIB durante toda essa pandemia, que segura a nossa economia, na região, o senhor tem visitado aqui, visitou inclusive, tem na sua agenda Patrocínio, uma dificuldade do setor do café, por exemplo, que foi prejudicado pela geada. A gente falava disso hoje, eu e a Ludmila. Quais são as medidas que podem ser tomadas para esse setor? Essa geada realmente pegou todo mundo de surpresa. O que está sendo feito pela Emater, junto com as cooperativas, é um levantamento a nível de produtor para que possa ser identificada a extensão da perda em cada propriedade. E a partir daí é que serão tomadas medidas. No caso do nosso governo, um instrumento que a gente tem à disposição é o BDMG,
BDMG hoje é o terceiro maior aplicador do Funcafé. E a ideia é que o BDMG consiga postergar os pagamentos, refinanciar parte dessa dívida daqueles produtores que foram mais atingidos. E a gente já teve uma conversa também com a ministra da Agricultura, Tereza, e a ideia então é de tentar identificar outras alternativas, né, para minimizar essa perda, que foi muito grande. Eu tive a ocasião de visitar algumas propriedades, realmente é impressionante, principalmente numa região que normalmente não tem geada, né? A gente tem ideia de geada no sul de Minas. Aqui no Alto Paranaíba não é uma coisa muito usual, né? O senhor chegou a conversar com alguns desses produtores? Vários, inclusive alguns depoimentos até dramáticos, né, de pequenos produtores que tiveram a perda de praticamente 100% da produção. Bom, hoje é o Dia do Agricultor. E como é que o governo de Minas trabalha com esse setor tão importante para a economia, que sustentou, né, o nosso PIB, basicamente, nesse tempo de pandemia? E como é que o governo olha, desde o pequeno ao grande, quais os cuidados, os investimentos e o que nós podemos esperar daqui para frente? O governo tem duas formas de apoiar. A primeira, através das empresas do governo voltadas para o setor, que é a Emater, que é uma instituição que já tem mais de 70 anos e que está presente em praticamente 800 municípios, que faz um trabalho muito bom. E a EPAMIG, que cuida da área da pesquisa agropecuária. E uma outra dimensão que o governo atua, e pode atuar mais, não tem atuado mais em função da notória dificuldade financeira que o Estado atravessa, é a melhoria da infraestrutura, logística, estradas, que a gente sabe que é crucial para que o agricultor possa escoar a produção. Sim. E a gente tem em Minas Gerais, isso é reconhecido, estrutura. Se a gente comparar a infraestrutura em Minas com a infraestrutura em São Paulo, por exemplo, é uma distância abissal. Então essa é uma preocupação grande do governo, quer dizer, criar mecanismos para que a gente possa alavancar os investimentos em infraestrutura. Falando em preocupação, vamos entrar numa área que carece de muito zelo, de muito cuidado, que é a área da saúde. Tanto que demandou esforços de todos os governos numa ação conjunta no enfrentamento à pandemia. Só que a gente sabe que a área da saúde, né, vice-governador, é uma área que já era carente, o serviço público é carente. A gente tem aqui, do lado da nossa emissora, a instalação do Hospital Regional Antônio Dias, que sofre há muito tempo com a falta de vagas. E Patos de Minas vai passar por um momento complicado com o fechamento de uma unidade privada que atende 100% SUS, mas com alívio, com a abertura de uma Santa Casa de Misericórdia aqui no município. E nesse meio do caminho tem essa questão que o governo Zema bate na tecla, que é preciso que, por exemplo, os hospitais administrados pela Rede FEMIG sejam por OS. O que o senhor pensa a respeito disso? Inclusive, mesmo que tenha sido votado e aprovado, né, o projeto de lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, desautorizando o governo a terceirizar áreas importantes, saúde, educação, segurança, mas a gente vê um governo muito sólido, que é o caminho, essa questão da administração por OS, OCIPs, enfim. O que o senhor pensa a respeito? Eu penso o seguinte, você tocou no ponto fundamental. A saúde, o nosso sistema único de saúde brasileiro é uma conquista civilizatória. Poucos países do mundo têm um serviço de saúde pública gratuito tão abrangente. Esse é o primeiro ponto. Mas o SUS carece, tem vários problemas do ponto de vista de qualidade de atendimento. O SUS tem um subfinanciamento, quer dizer, faltam recursos. E você tocou bem, a pandemia, onde o SUS sofreu um estresse, o SUS teve que se voltar quase que exclusivamente para a pandemia. Então, as outras enfermidades foram, de certa forma, deixadas de lado. Esse é um fato. Então, só em Minas Gerais, nós acumulamos mais aproximadamente 150 mil cirurgias ditas eletivas que foram postergadas. E essa cirurgia eletiva, muitas vezes, ela não é tão eletiva assim. São cirurgias que não são emergências, mas são urgências.
Então, o SUS, a gente tem que reconhecer que ele é bom, ele é um sistema que ele é fundamentalmente bom, que envolve o serviço dos hospitais públicos, dos filantrópicos e parte da saúde privada. Agora, ele precisa melhorar demais do ponto de vista da tempestividade, da rapidez no atendimento. Eu acompanho muitos casos de pessoas que, às vezes, desesperadas, ligam para a gente, tentando obter um tratamento, e o SUS realmente é muito lento nessas coisas. Então, essas duas coisas. Quanto à questão da administração ser do governo ou ser de uma OS, eu não acho que essa é a questão fundamental. Eu acho que o fundamental é que seja uma boa gestão. Então, nós temos bons hospitais. O governo de Minas Gerais está com disposição para resolver os problemas dessas unidades públicas administradas pelo Estado? Por exemplo, criando mais vagas no hospital regional, nos hospitais da capital? Por exemplo, um exemplo que eu conheço mais perto. O João 23, em Belo Horizonte, está sendo remodelado, porque ele é um hospital praticamente que atende toda a área de urgência em Belo Horizonte. Ele estava numa situação muito precária. Então, ele vai sofrer uma série de investimentos e da mesma forma, outros hospitais públicos. Nós vamos, com o acordo da Vale, vai propiciar a construção de mais 5 ou 6 hospitais regionais. O primeiro deles agora em Teófilo. Então, eu não acho que essa seja a questão crucial, essencial. Se é o governo que vai administrar ou se é uma OS. A OS administra bem, nós temos vários exemplos de OS que administram bem. Temos exemplos de hospitais públicos que são bons também. Não acho que essa é a questão central. Acho que a questão central do SUS é isso. Ele precisa de mais recursos financeiros, mais recursos, até porque a população brasileira, graças a Deus, está ficando mais velha. As pessoas estão vivendo mais. Então, à medida que as pessoas vivem mais, a probabilidade delas ficarem mais doentes aumenta. Então, a demanda sobre o sistema de saúde vai crescer. Então, uma coisa é reconhecer que o SUS é bom, ele é fundamentalmente um bom sistema, mas temos que reconhecer que ele tem que melhorar muito. Paulo, hoje o Jornal Tempo de BH ele publicou uma pesquisa que coloca o governador Romeu Zema com uma ampla vantagem, né, numa intenção de votos ali com todos os possíveis candidatos. Claro que a gente sabe que isso é um número distante, até porque ainda tem muita coisa para acontecer daqui para a eleição, mas já mostra uma boa vantagem do governador sobre outros pretensos candidatos. Como é que está o futuro do Paulo Brandt para as eleições do ano que vem para o governo de Minas? Repete essa dobradinha com o Zema ou o Paulo Brandt vê a política de outra maneira para uma sucessão? Não, eu vejo o seguinte, a minha relação com o Zema é a melhor possível. E eu tenho com esse governo muito mais afinidades do que algumas divergências. Apesar de eu ter saído do Partido Novo, eu continuo trabalhando no governo e tenho uma relação com o governador excepcional. E acho que o governo está muito bom. Então, esse é um ponto. Agora, daqui para frente, depende muito, porque eu hoje estou sem partido, né? Eu vou, provavelmente, entrar em um partido, estou avaliando, e aí eu vou ver se vou ser candidato ou não. Quer dizer, eu nunca pensei em fazer carreira na política. Eventualmente, como o Brasil vive um momento muito peculiar, eu acho que se houver algum movimento político em algum partido que tenha a ver com as minhas ideias, eu continuo. Se não, eu acho que eu Mas fiz houve essa sinalização por parte do governador Zema, que a gente já percebe que está em pleno campanha, no sentido de estar rodando Minas, de estar... Provavelmente ele vai ser candidato, é quase certo. Agora, veja bem, o Partido Novo possivelmente vai fazer alguma coligação, porque o grande problema desse governo, ele só não foi melhor, eu acho que ele foi um bom governo, está sendo um bom governo, porque ele não conseguiu criar uma base na Assembleia que lhe permitisse aprovar uma série de medidas. E essa base passa pela coligação, quer dizer, o governo dividir o exercício do poder com outros partidos. E nessa tarefa de construir uma coligação, obviamente, o cargo de vice-governador, o cargo de senador são posições que eventualmente possam ser colocadas na discussão, e é legítimo, né? Então, a gente não pleiteia, né? Obviamente, quem conduz a escolha do vice é o governador, né?
Por falar em governador, você já deu pistas aí que tem uma boa relação, diferente do que a gente viu no governo de Minas passado, um rompimento claro do governador com o vice-governador, mas o governador Romeu Zema, ele escuta as suas opiniões, coloca seus palpites em prática. O senhor tem voz ativa no governo de Minas? Sim, a única área do governo que eu me afastei por conta de uma divergência, digamos assim, de fundo em relação à forma como a política do governo deve ser conduzida. E daí eu saí do Partido Novo. Então, com exceção da parte da área política, que eu me ausentei, nas outras áreas... Por que você discorda? Discordo da maneira como o Partido Novo encara a política. Eu acho que eles têm dificuldade de conviver com partidos que têm ideias diferentes, que eu acho que é uma contradição, porque a política é exatamente a atividade onde você consegue conviver com ideias diferentes e constrói a partir daí uma convergência para governar, para criar uma maioria, não é? Então é um ponto difícil para o Partido Novo, que ele é um pouco dogmático nas suas posições. E qual a ideia partido? é interessante, mas na prática, para funcionar, dá trabalho. Claro, e você tem que ter a humildade no sentido positivo, de reconhecer que você não tem a verdade absoluta. E qual partido atrai o senhor? Eu tenho conversado com uns 5 ou 6 partidos, né? Normalmente partidos mais de centro. Eu não gosto nem da extrema direita, nem da extrema esquerda. Acho que a solução do Brasil passa por uma solução mais de consenso, né? Eu acho que a sociedade brasileira está precisando de distensionar a sociedade. O clima está muito tenso, está muito de guerra. Eu contra você, que está se refletindo até nas famílias. É uma coisa triste. Eu conheço famílias onde as pessoas não se encontram mais, porque um é do Bolsonaro, o outro é do Lula. Quer dizer, isso é um absurdo total, né? A política é a arte do encontro e não da guerra. Parou bem. Pensar diferente não é uma ofensa pessoal. No Brasil virou uma ofensa pessoal. Se você pensa diferente, a pessoa já vai dizendo: você tá pensando isso porque você é isso. Não, eu estou pensando isso porque eu penso assim. Se você me convencer de uma ideia diferente, eu mudo a minha ideia. Então eu acho que essa é uma construção que vai fazer bem ao país, né? Agora, voltando sobre a participação do senhor no governo, onde que o senhor é mais atuante e mais ouvido pelo governador? Eu tenho atuado mais na área de atração de investimentos, na área econômica do governo, na área da cultura, na área do meio ambiente. São áreas que eu tenho mais afinidade, então, naturalmente, eu participo mais. Agora, eventualmente, eu converso com o governador, uma conversa. Porque tem coisa seguinte, eu acho que a gente tem que ter uma certa liturgia na relação do vice com o titular, com o governador ou com o presidente. Então, quando eu discordo do governador, eu não vou para a imprensa falar que eu discordo. Eu vou, converso com ele, eu e ele, né? Eu coloco a minha divergência e acho que aí eu estou praticando um ato de lealdade, porque é o que eu penso, né? Eu não vou me omitir quando eu acho que posso estar errado. Quando eu acho que o governador está errando, eu falo com ele. Eu acho que está errado. Né? O senhor citou o Partido Novo, uma das ideias do Novo é não ter aí uma reeleição. Tem essa questão de tratar de reeleição como algo de outros partidos. Né? Mas aí o governador provavelmente deve se candidatar aí, ou recandidatar. Você acha que o governo hoje, até diante de uma pesquisa dessa como foi feita, precisa melhor aniquilar áreas específicas, porque nós temos aí Minas Gerais, que é maior do que muitos países do mundo, que não tem uma gestão fácil e que, em meio à pandemia, também passa por muitas dificuldades. Quais são as falhas hoje, ao seu ver, né, dessa gestão com o Estado de Minas? Eu não diria falhas, eu diria o seguinte: são pontos do governo que eu tenho uma visão diferente, que acho que, se o governo mudasse o seu ponto de vista, ele melhoraria. A primeira é a parte política, quer dizer, o governo, ele precisa de ter uma maioria orgânica na Assembleia Legislativa para aprovar os seus projetos. E o governo não tem. Então, eu acho que isso é um problema grave, porque quando você não tem a maioria na Assembleia, a cada projeto de lei que você envia para a Assembleia, você tem que negociar
deputado a deputado, partido a partido. Então, construir uma maioria, eu acho que permitiria ao governo alçar voos mais altos. Né? Esses primeiros 2 anos e meio do governo, o governo voltou-se muito, e tinha que ser assim mesmo, para organizar a casa. A casa estava muito desorganizada. As finanças desorganizadas, as secretarias desorganizadas. E a tarefa primordial que a gente teve que desempenhar, e acho que desempenhando bem, foi de organizar. As finanças não estão essa maravilha, mas o Estado hoje paga relativamente em dia os seus compromissos, o que é o mínimo que o Estado tem que cumprir. Né? Vice-governador, o senhor tem visitado a região, segue uma agenda extensa amanhã por Patos de Minas, recebe títulos de cidadão honorário Patos de Minas, Lagoa Formosa, visitou hoje propriedades rurais, tem feito esse corpo a corpo para entender a realidade local e trouxe também boas notícias, traz alguma coisa para alentar essa população? Grandes notícias não, a gente trouxe algumas pequenas notícias de alguns pequenos projetos que estavam pendentes na área da educação, na área da saúde, quer dizer, o governo, na verdade, ele até hoje, o governo praticamente não tem recurso para investir, praticamente a gente não investiu nada. A partir de agora, com a melhoria da receita e com o equacionamento das contas antigas, o governo vai começar a fazer, digamos, a ter possibilidade de ter notícias melhores na área de investimento. E, além disso, assinamos o acordo da Vale que a Assembleia aprovou. O acordo da Vale vai ser muito bom, porque ele vai gerar, só do ponto de vista de investimentos que o governo vai fazer, mais de 11 bilhões de reais. Quer dizer, é uma quantia muito significativa em todas as áreas, na área da segurança, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, hospitais regionais, estradas vicinais. Então, vai ser de fato uma onda de investimentos que certamente começará a ocorrer a partir daqui 1 mês ou 2. Só para finalizar, já que o senhor citou a questão da Vale aí, governador, o senhor está com o tempo esgotadíssimo, a gente também, mas o senhor concorda da maneira como esses repasses do dinheiro da Vale foi entregue para a Assembleia e repassado aos municípios, diferente da ideia do governo que seria por meio de convênios, o senhor concorda com esse repasse direto aos municípios? Concordo. Eu acho que havia um problema técnico que foi sanado. Agora, eu acho que, filosoficamente, eu acho que repassar recurso ao prefeito e ele junto com as instituições locais, a sua Câmara, né, definir onde os projetos vão ser, eu acho que isso é muito saudável para o Brasil como um todo. O Brasil está muito concentrado na União e muito concentrado em Minas. Então, eu acho que a gente deve confiar nas instituições dos municípios, no prefeito que foi eleito, na Câmara Municipal. O prefeito não vai poder pegar esse dinheiro e gastar do jeito que ele quiser. Ele vai ter que mandar um projeto para a Câmara, ao Tribunal de Contas, ao Ministério. Quer dizer, as instituições funcionam. Então, eu acho que a gente precisa de confiar mais nos prefeitos, até porque, uma impressão que eu tenho nessas viagens que eu tenho feito, o nível dos prefeitos, de uma forma já melhorou muito. Nós temos cidades muito pequenas, com prefeitos muito qualificados. Então, eu acho que vai fazer um bem ao Brasil. O Brasil tem um pouco na linha que o Paulo Guedes, ministro, colocou no começo, que ele não conseguiu implantar, que é menos Brasília e mais Brasil. E aqui, repercutindo, né? Menos Belo Horizonte e mais Minas Gerais. Eu acho que, filosoficamente, eu acho que é uma boa direção. Muito bem, a gente recebendo aqui o vice-governador de Minas Gerais, Paulo Branche. Vice-governador, muito obrigado pela visita. Volte mais vezes aqui. Volto mais. Já vim muito aqui. Já vim na festa do milho, a época que podia. A gente espera que vai voltar, né? Que o ano que vem seja retomada. Muito obrigada pela cortesia e gentileza de ter vindo à NTV. O primeiro compromisso que cumpre na agenda aqui em Patos de Minas. A gente agradece toda a assessoria do governo de Minas Gerais, sempre muito solícitas as solicitações da equipe NTV de comunicação. Obrigada, vice-governador. Nada, foi um grande prazer. Boa noite. A gente faz uma parada rápida aqui na nossa análise da notícia, no NTV News, e volta já com muito mais informação.
Nesta quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura denúncias de supostas irregularidades que teriam sido cometidas pela Copasa em Patos de Minas, ouviu o depoimento do empresário Elmiro Nascimento, que foi vice-presidente da Companhia de Saneamento. A expectativa inicial da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o contrato assinado entre a Prefeitura de Patos de Minas e a Copasa, era ter esclarecimentos dos depoentes que pudessem elucidar as irregularidades cometidas pela empresa e como, ao longo dos anos, a mesma não tenha sido ao mínimo notificada. No entanto, os depoimentos pouco têm contribuído para o entendimento da comissão. Mas a gente sempre espera mais, né? A gente entende que os depoentes, geralmente, a gente sabe que eles têm mais a oferecer para a CPI, né? E às vezes não acontece do jeito que a gente esperava, né? Então, assim, mas aí a gente vai ouvindo um, outro e outro, a gente vai ajuntando as pecinhas, uma daqui, outra dali, para depois, no final, cada um dar a sua contribuição, sim. Uns mais, outros menos. O depoente desta quarta-feira foi Elmiro Nascimento. O ex-prefeito de Patos de Minas atuou também como vice de Antônio do Vale em 2008 e em 2014, por poucos meses, ocupou o cargo de vice-presidente da Copasa. Elmiro alegou não se lembrar de participar de negociações com a empresa de saneamento. Não, porque nós não tínhamos ação nenhuma nesse sentido. Na época, o Antônio, como eu falei, foi no finalzinho do governo dele, a Beia tinha saído candidata a prefeita, ele estava meio, mais ou menos, rompido com a gente por causa disso, então não tinha como, nós não sabíamos da assinatura desse contrato. Momento nenhum, ninguém do nosso grupo soube de nada sobre isso. E na época, gostaria até de frisar, o Antônio não fez errado, ele fez certo porque ele não tinha condições, como prefeito, de viabilizar a água, não somente a água, mas também o esgoto em Patos. A prefeitura não tinha dinheiro, ele tinha de recorrer sim à Copasa. Agora, alguma coisa foi feita errada, tanto é que hoje a cobrança está bem aquém que a população possa pagar. Elmiro também foi questionado sobre a grande ação popular contra a Copasa, que contou com mais de 10 mil assinaturas. Durante a oitiva, ele defendeu o serviço da Copasa, mas afirmou que notou irregularidades cometidas pela empresa. Eu vi alguma irregularidade, mas como eu falei para os vereadores aqui, gostaria inclusive de cumprimentar os vereadores por essa ação, essa CPI, para que realmente possa viabilizar. Mas eu era vice-presidente. O vice não tem ação nenhuma em relação à empresa. Ele simplesmente substitui o presidente. E na época, momento nenhum, o presidente afastou para que pudesse assumir, pudesse viabilizar. Alguma coisa foi pedida e tal, alguma coisa na época foi arrumado, tá? Mas aquilo foi logo no início, no final do governo Antônio do Vale. Teve audiência pública, teve audiência na Câmara, tudo foi aprovado, foi assinado. Juridicamente não tinha o que fazer. Segundo Elmiro, quem pode cobrar providências sobre o serviço prestado pela Copasa são o prefeito do município e o governador do estado. Nós sabemos da amizade do prefeito com o governador. O governador é o dono da Copasa. Se ele quiser viabilizar a situação de Patos, ele pode, como fez em relação a Araxá. Falta sim uma ação política. Falta uma representação para que possa levar o prefeito tem uma afinidade grande e tal, com o governador, só falta isso. Com a falta de informações nas oitivas, o relator da CPI, José Eustáquio, suspeita que favorecimento político possa ter acontecido. Ex-vice-prefeito que assinou o contrato que não se lembra de nada, ex-vice-prefeita que tinha já a equipe de transição na época da assinatura do contrato, que se esquiva de muitas responsabilidades, deputado estadual que tinha ligação com todos os gestores da época, que se esquiva também de responder algumas perguntas, não se lembram. E isso, além de ser desmotivante para quem está trabalhando, como os membros da CPI, né? E eu posso falar isso, é desmotivante também para toda a sociedade. Né? A sociedade quer saber, você fez isso? Fiz. Então, vamos apurar suas responsabilidades. É esse o caminho, né?
Ô, Ludmila, aí o relator reclama, e ele já está reclamando algumas oitivas, né? Desde da Béia, depois o Pedro Lucas, né? Também da questão do ex-secretário Frechiani e também agora, né? Do ex-prefeito e ex-vice-presidente da Copasa, Elmiro. O que o relator reclama é que não tem contribuído muito para o que a CPI espera, né? Que é desembaraçar todo esse nó e esclarecer exatamente questões relacionadas ao contrato feito com a Copasa lá atrás. Mas a gente ainda continua vendo uma linha diversa do que foi a origem ali dessa CPI, e vai dar muito trabalho para o relator fechar tudo isso no final dessa CPI, diante de tantas oitivas que, de acordo exatamente com o que ele disse, não tem contribuído ali para a sua relatoria, para tudo que essa CPI se propôs a investigar, né? Pois é, a gente está falando de um lapso de tempo aí extenso, são 12, 13 anos após a assinatura do contrato para discutir essa relação com a Copasa. O microfone estava desligado aqui, mas agora está ligado para a gente falar desse assunto aí. Então, um tempo grande e exigindo aí respostas imediatas. Tudo que está documentado, e aí a gente vê essa retórica, essa narrativa muito presente entre os vereadores, tentando lembrar datas, pedindo documentos, isso tudo a CPI já pode agilizar com a própria investigação interna para quando chegar um depoente, ela já ir direto naquele ponto que ela questiona. E muitas vezes a gente vê as perguntas sendo feitas de questões pontuais em que esses documentos ela tem acesso. Uma outra questão que a gente tem que ficar atento aí, que muitas vezes a CPI quer saber de conversa, às vezes de bastidor. E sem documentação vai ficar muito complicado e essas pessoas não vão dizer esses bastidores, a menos que tenha algum depoente que revele algo que tenha substância, porque também não adianta só falar ou sugerir algo, é preciso provar que existe esse fato. Então, a CPI precisa se concentrar nas pessoas que vão de fato contribuir e quando chegar um depoente, já ir direto na questão ao invés de ficar tentando lembrar datas e tentar aí buscar o que aconteceu nesse bastidor, nesse viés, o que não está documentado. A gente lamenta muito o andamento da CPI que não gerou grandes frutos com os depoentes ouvidos até este momento. E pessoas chaves não foram ouvidas ainda e a gente está aí caminhando para um meio do prazo regimental. Então, é preciso de concentrar nesses fatos, na busca do esclarecimento, do que criar mais linha para esse novelo que já está confuso demais. O próximo depoente é o ex-prefeito José Eustáquio, que participou do governo da Béia como vice, foi prefeito anterior na gestão passada e que provavelmente, né, deverá aí contribuir de alguma maneira dentro do seu governo. Mas na minha avaliação não contribui em nada. Na minha avaliação, uma questão é você concentrar no foco da CPI. Qual é o foco da CPI? A assinatura do contrato com a Copasa, saber da regularidade, saber se é legal e na prestação de serviço da companhia. A gente já tem isso relatado, a gente já tem isso. Aí, você chama um ex-prefeito de 2008 a 2019 perguntando por que não rompeu com a Copasa. O foco da CPI não é ouvir um ex-prefeito do que ele vai falar. O porquê não rompimento, né? Exatamente. Agora, o foco é a gente saber por que o governo não rompeu ou por que não foram aplicadas multas, por que a Copasa não sofreu sanção, por que os prefeitos deixaram a companhia ao bel prazer. Aí é outra história. Vamos aguardar então o próximo capítulo aí dessa novela da CPI da Copasa. Ontem nós mostramos aqui, Ludmila, foi noticiado, né, com exclusividade para nós somos o primeiro veículo a noticiar, inclusive, a denúncia de uma assessora parlamentar da Câmara acusando o vereador Marquinhos das Bananas de assédio sexual. O vereador, ele publicou nota na tarde de hoje sobre o assunto, né? No texto,
ele pede desculpas, né, se o seu jeito de ser causou constrangimentos, está aí na tela inclusive, né, a nota dele, mas ele afirma que jamais foi desleal ou quis se aproveitar de qualquer situação para causar transtornos. O parlamentar diz ainda no texto que não sabe exatamente do que se trata, mas que se coloca à disposição dos seus pares na Câmara e demais autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. Nesta nota, o vereador também afirma que já determinou, Ludmila, que as providências legais sejam tomadas para exonerar a servidora que o acusa de assédio. No comunicado, Marquinhos das Bananas agradece o apoio dos amigos e pede que a imprensa e a opinião pública não façam nenhum julgamento antecipado. O que a gente pode entender dessa nota aí do Marquinhos, que não disse que não vou dar entrevista agora, mas vou publicar um texto. Ele falou isso pela manhã com a nossa reportagem e agora à tarde a gente recebeu esse comunicado. Bom, a gente esperava pelo menos uma conversa olho no olho com o vereador, que no mínimo deveria olhar também para a população e de fato dizer o que aconteceu ou o que não aconteceu. Essas denúncias feitas pela assessora, que inclusive disse ter provas do que aconteceu, tanto que a polícia já está investigando, periciando o celular onde foram recebidas mensagens, e a gente segue acompanhando os desdobramentos para saber, né, de toda essa história que é muito delicada e é muito triste ver isso no cenário político, de quem deveria, né, legislar, estar ou cometendo esse tipo de situação. A gente não espera jamais. Eu vou conversar, daqui a pouco até, eu vou conversar com essa assessora. O nosso jornalismo, a partir de amanhã, traz uma entrevista exclusiva com a assessora que vai dar detalhes sobre toda essa situação. A gente também está aberto para ouvir o vereador, que por mais que tenha enviado nota, queira falar com a nossa reportagem, queira conversar com a população, explicar de fato, né, o que em decorrência desse mal-entendido que ele disse haver, como fator primordial e até em respeito à população. Muito bem, com essa a gente encerra a nossa análise da notícia de hoje, Ludmila. Amanhã a gente volta com muito mais informações, inclusive com essa matéria que você vai fazer agora aí. E lembrando que a análise da notícia hoje, a gente não colocou os números da Covid, mas tivemos aí 62 novos casos, não tivemos aí mortes registradas hoje com relação à Covid-19, que é uma atualização que a gente faz aqui todas as noites. Obrigado, viu, Ludmila? Obrigado, Dair. Obrigada a todos pela companhia, pela audiência. Amanhã, a partir das 11h30, tem 30 minutos. Segue o nosso jornalismo ao longo do dia. E no patosjá.com.br, também na nossa FM, você fica sempre bem informado. Obrigada. Boa noite para você. Até amanhã.